Olá a todos, o meu nome é Sofia Borges, sou médica dermatologista e bem-vindos a mais um episódio do Entre Peles, disponível nas plataformas YouTube, Spotify e Apple. Antes de começarmos, um pequeno pedido. Se gostas do Entre Peles, subscreve o canal e deixa o teu comentário. Pode parecer um gesto simples, mas faz toda a diferença. Ao apoiar este podcast, estás a ajudar a espalhar informação de qualidade, a combater a desinformação e, acima de tudo, a contribuir para uma maior literacia em saúde. A tua partilha pode mesmo mudar a forma como alguém olha para a própria pele e para o próprio corpo. Vamos a isto? Começa mais um episódio do Entre Peles. Vivemos numa era em que a nossa imagem não se reflete apenas ao espelho, mas também, e talvez mais, no ecrã. As redes sociais moldam a forma como nos vemos, como nos comparamos e até como nos valorizamos. Esta pressão estética, muitas vezes silenciosa, começa cada vez mais cedo. Vemos crianças e adolescentes a aplicar skincare avançado, a usar maquilhagem diariamente e até a procurar tratamentos dermostéticos. Tudo isto antes mesmo de compreenderem verdadeiramente o seu próprio corpo e identidade. Mas o que está por trás deste fenómeno? Que impacto tem esta exposição precoce na autoestima, no desenvolvimento emocional e na saúde mental? E num mundo tão cheio de filtros, influencers e promessas milagrosas, qual é afinal o papel dos médicos, os verdadeiros profissionais de saúde, nas redes sociais? Hoje vamos conversar com alguém que está na linha da frente deste tema. Dr. Gustavo Jesus, médico psiquiatra, professor e autor. Vamos tentar perceber até que ponto o digital está a moldar a forma como nos sentimos na nossa própria pele e como podemos resgatar um olhar mais saudável e verdadeiro sobre nós mesmos. Olá, Gustavo. Boa tarde. Olá, Sofia. Obrigado pelo convite. Obrigada eu por estares aqui, porque eu sei que o teu tempo é contar entre episódios, entre vida profissional, vida pessoal, portanto, poder estares aqui um bocadinho comigo é... Obrigada. Mas eu agradeço o convite e acho que também tenho que dar os parabéns por este trabalho que tens feito na literacia em saúde, que eu acho que é um tema que tem que estar presente na questão... A dermatologia tem um papel importante aqui porque a questão estética e da imagem é cada vez mais um tema central na vida de toda a gente e dos jovens em particular. Aliás, na tua introdução frisaste isso e, portanto, dou-te os meus parabéns. Muito obrigada. De facto, a informação e a desinformação é cada vez maior. Portanto, se não formos nós a fazer, alguém o irá fazer. Isso se mesmo. calhar não tão bem, não é? Gustavo, começando aqui um bocadinho pelas redes sociais. Nós não podemos negar ou contrariar o impacto e o papel que elas têm na nossa vida. Se calhar nem tinha sentido, nós não estaríamos aqui se elas não existissem. Mas como é que elas moldam a nossa forma de nos vermos, a nossa autoestima e até diria mesmo o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, enquanto crianças e qual o impacto na nossa saúde? Bem, eu acho que essa pergunta dá pano para mangas. Quase que se tu me deixasses falar, eu falava todo o episódio só para responder a isso. Bora lá. Porque, se calhar, começamos pelo conceito de rede social, propriamente dita. Porque, no fundo, a ideia de redes sociais... Esta terminologia também tem que ter algum significado. Redes sociais, portanto, a questão do ser social, de nos pôr em contacto uns com os outros, é teoricamente o fundamento e a origem destas plataformas, destas aplicações. Embora, um parênteses, talvez a ideia não tenha tido o fim que pretendia originalmente, porque há já vários estudos que mostram que quanto mais horas as pessoas passam nas plataformas de redes sociais, mais sozinhas se sentem. Portanto, na verdade... há aqui uma subversão digamos, do objetivo original do que é uma rede social. Portanto, isto para explicar que o ser humano, como espécie, é de facto uma espécie eminentemente social. Eu, como tu sabes, basicamente falo de todos os temas do comportamento humano sempre à luz da evolução da espécie. Aliás, o meu livro, Os 300 mil anos de ansiedade... Está incrível. Obrigado, agradeço isso. Fala sobretudo neste tópico da evolução da espécie humana vocacionada para a ansiedade, mas na verdade... Este olhar sobre o nosso comportamento à luz da evolução é útil em todos os comportamentos humanos, porque vejamos, 300 mil anos, que está no nome do título, é o tempo que a nossa espécie tem neste planeta, não é? Portanto, a nossa espécie está aqui há 300 mil anos.
como tu sabes, obviamente, mas quem nos ouve pode não ter tanto esta ideia, mas quem é das ciências talvez se recorde, ou pelo menos na escola, de que havia um fenómeno chamado seleção natural, que Darwin? era o fenómeno, o darwinismo, através do qual as espécies, no fundo, iam-se modificando geração após geração, no sentido da seleção das características que mais beneficiassem as pessoas, os seres vivos, Espécies. as espécies, relativamente ao seu ambiente. Ou seja, a seleção natural diz que sobrevivem os mais fortes, não é? The survival of the fittest, era assim que Darwin dizia. E o que acontece, então, o que aconteceu ao longo na verdade, para todas as espécies de seres vivos, foi que, geração após geração, os que se melhor adaptavam aos ambientes sobreviviam e passavam os seus genes à descendência e, portanto, essas características ficavam fortalecidas. Para uma pessoa que não seja de ciências e que nos esteja a ouvir para perceber melhor, vamos supor duas espécies de pássaros com asas, ou melhor, uma espécie de pássaros com asas de um determinado tamanho, numa terra com muito vento. As aves que tivessem asas mais longas e mais amplas conseguiam voar melhor e, portanto, essas sobreviviam. As outras que tinham asas mais pequeninas morriam. Portanto, as asas pequeninas iam desaparecendo ao longo das gerações e as asas grandes iam ficando mais prevalentes. Isto para explicar que, no caso da espécie humana, a questão de sermos uma espécie social é particularmente relevante. Ou seja, o facto de sermos uma espécie social foi uma característica que nos beneficiou do ponto de vista da evolução, e por isso é que é tão relevante no nosso comportamento. Porque vejamos, tu tens espécies do mais forte que pode haver, não é? Leões, ursos, crocodilos, e claro que se eu ou tu nos confrontarmos com um crocodilo ou com um leão one on one, vamos perder. Portanto, aquilo que nos tornou, digamos, a espécie dominante no planeta Terra, que inevitavelmente temos que considerar que somos, foi o facto de conversar, no fundo, articularmos como grupo, fazermos um plano, como é que vamos derrotar aquele leão em conjunto, ou como é que podemos fugir, etc. A força Portanto, do grupo. isso, ou seja, nós socialmente foi muito útil, e não somos só nós, na verdade são os primatas e sobretudo os primatas superiores que têm grupos. Aliás, há um cientista chamado Robin Dunbar que estudou muito isto, até há um livro especificamente que se chama Friends. É engraçado, o livro chamado Friends não é a série de televisão, é o livro do Robin Dunbar, em que ele estuda os fenómenos, digamos, que dão origem às amizades. E, basicamente, o que se verifica é que as espécies de primatas funcionam em grupos e houve coisas ao longo da sua evolução que beneficiou a proximidade entre as pessoas. Por exemplo, nos macacos, toda a gente que vê o BBC Vida Selvagem recorda-se que os macacos catam as cabeças uns aos outros, que é o comportamento de grooming. Está relativamente bem demonstrado que o tamanho do grupo dos primatas em cada uma das espécies se correlaciona com duas coisas: o tamanho dos cérebros, e no caso, proporcionalmente ao corpo, no caso do humano, o nosso cérebro é muito grande e os humanos são aqueles que têm os grupos maiores, e correlaciona-se também com o tempo de grooming, ou seja, os macaquinhos, quanto maiores os seus cérebros, maiores as suas capacidades cognitivas, maiores os seus grupos, mais tempo passavam a fazer grooming, a catarem a cabeça uns aos outros. Mas como deves imaginar, nos dias de hoje, não é muito prático andarmos a catar-nos todos uns aos outros. E, portanto, no fundo, passou a haver proxies, digamos assim, comportamentos que mantêm a ligação entre as pessoas. Formas de afeto diferentes. Exatamente, e que foram também reforçadas. Pronto, isto era uma das coisas que eu te queria contextualizar, e quem nos está a ouvir. A outra é, como é que foi validada, ou digamos assim, como é que esses comportamentos passaram a ser de facto validados, ou não é validados, é reforçados, não é? Porque é que fazer grooming foi positivo e as pessoas, neste caso os macacos, continuavam a fazer grooming? Ou neste caso, porque é que nós termos um amigo que nos é próximo e que nos dá gosto de estar com essa pessoa, ou porque é que um abraço nos deu alívio, tem a ver muito com fenómenos neurobiológicos relacionados com os comportamentos e que tem a ver com o facto de que, repara, como foi vantajoso ao longo da evolução da espécie humana estarmos em grupo, tudo aquilo que beneficiasse a proximidade entre as pessoas era validado pelo nosso sistema da recompensa como uma coisa boa a repetir. Portanto, e isto acontece por vários fenómenos. Muito rapidamente, só para se perceber aqui, existe no cérebro um sistema de recompensa que é, sobretudo, baseado na transmissão da dopamina, ou seja, vamos supor que eu tenho prazer a comer, eu liberto dopamina, isso reforça o comportamento. Eu vou comer aquela coisa que me foi prazerosa.
Já agora, só para chamar a atenção de que, obviamente, nós temos sempre que olhar que isto aconteceu durante 300 mil anos, a nossa espécie evoluiu durante 300 mil anos, para viver num ambiente que tem, do ponto de vista do comportamento global, 200 anos, Revolução Industrial, sedentarismo, alteração do padrão dietético, alteração do padrão de sono, e em termos digitais, pouquíssimos anos. O iPhone, para tu teres uma ideia, surgiu em 2007. Sim, Ora, sim. nem 20 anos tem. Nós Portanto, lembramos não existir iPhone. portanto, o nosso estilo de vida está completamente diferente daquilo para o qual fomos selecionados durante 300 mil anos. Que era o quê? Ter prazer a comer, ter prazer a socializar e a obter essa mais-valia psicológica de estarmos com outros, porque isso era vantajoso, porque se estivermos com outros, vamos conseguir estar protegidos dos predadores, vamos conseguir caçar em conjunto, vamos conseguir obter comida e partilhar uns com os outros, não é? Vamos conseguir proteger-nos. Do ponto de vista das relações familiares, vamos conseguir que as mães tratem dos filhos e os pais não tanto porque iam caçar, isto em termos da história do caçador-recoletor. Portanto, era isto que o nosso cérebro está programado para fazer. Recompensar-nos através desta dopamina e neste circuito da recompensa de coisas que vão aumentar a nossa sobrevivência, que é o quê? Caçar, comer, fugir dos perigos, fugir dos predadores e estar juntos uns com os outros, porque isso também era benéfico. Continuamos a funcionar da mesma maneira num mundo diferente. Um mundo completamente diferente. E o que acontece é que, no fundo, isto é bastante perceptível de outros pontos de vista, sobretudo, sei lá, as substâncias tóxicas que as pessoas consomem e que raptam esse sistema da recompensa, a própria comida. A comida é altamente aditiva porque tem um teor calórico diferente, uma disponibilidade de hidratos de carbono, um índice glicémico. Bom, tudo isto já falaste aqui até em episódios anteriores. E os likes também? Ora bem, aí tens toda a razão. O scroll e os likes também. Portanto, o que acontece é que as redes sociais, e agora sim voltando à tua pergunta original, vão ter aqui um duplo efeito sobre o cérebro da pessoa. Por um lado, as redes sociais tentam simular a socialização. E, portanto, como socializar é cerebralmente reforçado, porque socializar foi positivo para nós sobrevivermos enquanto espécie, nós vamos ter a socialização, digamos, a simulação que as aplicações fazem de socialização vai captar o nosso cérebro, por um lado. E, por outro lado, temos outros componentes, como sendo a própria validação através dos likes, através das partilhas, ou mesmo, e isso aí no fundo o que vai fazer é um reforço positivo, porque a pessoa sente, ok, isto foi bom, eu partilhei este conteúdo, eu vou partilhar mais. Mas por outro lado tem outro componente também interessante, que não é tão falado, que é a rapidez com que os conteúdos se sucedem e também o alívio que eles fazem ao tédio e à própria ansiedade e ao próprio sofrimento. E repara, quando é difícil neste momento para uma pessoa estar em repouso, estar só a fazer nada, estar em silêncio, em tédio, com os seus pensamentos, não é? E isso, no fundo, o que acontece é as pessoas, eu estou-me a sentir mal, pego no telefone, vou às redes sociais e entro em doom scroll, porque enquanto o meu cérebro está entretido a ver aquelas inutilidades, ele não está a pensar nos meus problemas, a tentar, só que isso também é negativo, porque ao pensarmos nos nossos problemas, nós também estamos a tentar arranjar soluções para eles. Portanto, mas repara, esse alívio do sofrimento de estar ansioso ou de estar entediado também é reforçado. Ok, isto foi bom, já não estou entediado, cérebro, faz mais scroll. Portanto, o nosso cérebro, no fundo, é raptado por estes algoritmos. E repara, por dois componentes. Os algoritmos, através desta estimulação rápida de likes, de partilhas, de seleção, através do algoritmo de conteúdos que já sabem que tu vais fazer like e que tu vais partilhar. Partilham mais. E mais, toda esta coisa do alívio do tédio, alívio da ansiedade, afastamento dos problemas da nossa cabeça, que também é valorizado pelo nosso cérebro e também é recompensado. E, portanto, tu ficas completamente agarrado a isto. Tu sentes cada vez mais isto na tua consulta? Tu sentes cada vez mais, tanto em adultos como em jovens, de que existem problemas de saúde mental associada às redes sociais? A resposta curta é sim, sem dúvida nenhuma. Posso até dizer já que nós temos, é bastante estudado hoje em dia o problema das adições digitais, vamos dizer assim. Nós podemos ter, portanto, o comportamento online ou o comportamento digital ou a relação com as tecnologias é múltipla, não é? Porque nós podemos estar a falar de ecrãs apenas ou podemos estar a falar de redes sociais propriamente ditas. E claro, tu aliás já fizeste essa distinção na pergunta, crianças e adultos são coisas diferentes, já explicarei. Mas, do ponto de vista da perturbação, o que nós podemos ter é uma utilização excessiva da tecnologia ou das próprias redes sociais, ou dos jogos online, por exemplo, embora sejam coisas totalmente diferentes, porque, embora exista também uma coisa hoje em dia que é a gamificação dos conteúdos, que deves já ter ouvido falar, que é as próprias aplicações tornam tudo um jogo,
Certo. Que é certo, para quê? Que é captar. para, por outra via adicional, ir captar o teu sistema de recompensa e tu ficas ainda mais agarrado àquilo que se está a passar. Mas, quando uma pessoa está a desenvolver, vamos dizer, um problema com a utilização de redes sociais, vamos cingir-nos às redes sociais especificamente, podemos ter um uso excessivo, em que a pessoa até reconhece que está a usar mais horas do que desejaria, mas apesar de tudo isso não tem um grande impacto. Agora, quando essa utilização excessiva vai começar a ter um impacto, nomeadamente a pessoa deixa de fazer aquilo que gosta de fazer para estar nas redes sociais. A pessoa começa a ter ansiedade quando não está a utilizar, ou ansiedade antes de utilizar e imediatamente após parar. E começa a ter um impacto funcional, nomeadamente nas relações, uma irritabilidade, ansiedade. Então aí provavelmente já existe um problema mesmo de adição. A adição, que não está ainda classificada como uma doença, mas existem muitos estudos nesse sentido, implica características como a pessoa precisar de uma dose cada vez maior para obter a mesma recompensa. Portanto, a pessoa precisa de mais horas e de mais conteúdos e de mais likes, etc. A pessoa tenta parar e não consegue. E a pessoa deixa de fazer ou tem um prejuízo na sua vida por estar a utilizar aquilo, seja em termos temporais, seja em termos relacionais, etc, etc. E a nível de distúrbio de imagem, da forma como a pessoa se vê, porque as redes sociais, para além de vermos os outros e vermos informação, vemos a nós mesmos. Ou melhor, se calhar às vezes não é nós mesmos, é um avatar que nós criamos de Claro. nós. Como é que tu vês, eu pelo menos na minha consulta vejo cada vez mais isto, que é, e se calhar de uma forma cada vez mais precoce, que é olharmos com sentido de crítica para o espelho, que se calhar nós, na adolescência, não olhávamos. Eu não me lembro de aos 15 ou 16 anos olhar-me ao espelho com o sentido de crítica que eu vejo atualmente as miúdas e os miúdos a olharem. Isto teve a ver exatamente com esta pressão social ou pressão de autoimagem, daquilo que nós nos vemos e gostávamos que fosse de outra forma porque vemos alguém que achamos que está melhor do que nós? Essa pergunta é excelente e tem também muitas camadas. A primeira, para te responder rapidamente, é esta última parte da pergunta. De facto, nas redes sociais, portanto, a ideia de socializar foi um bocado substituída pela ideia de comparar e de validar. Ou seja, eu estou a ser validado pelo conteúdo que partilhei, estou-me a comparar com o conteúdo que a outra pessoa partilhou e isso, na verdade, aumenta mais o mal-estar do que o bem-estar. Embora o like dê um bem-estar transitório, mas os estudos todos mostram que quanto mais horas se passa nas redes sociais, mais baixa é a autoestima e mais baixo é o mais baixo é o bem-estar psicológico, portanto, mais mal-estar psicológico. A imagem é fundamental porque a grande parte das redes sociais baseia-se na autoimagem, não é? E, portanto, o que nós temos é também um mundo em que estamos em permanentemente comparação, não só com a imagem que os outros nos apresentam, e agora outro parênteses, as pessoas só apresentam aquilo que é o melhor e que querem apresentar, não é? O melhor ângulo, o melhor perfil, a melhor... Exatamente. Mas mais que isso, a melhor imagem de si próprios. E como é que nós lidamos com a nossa própria imagem modificada pelos filtros. E deixa-me fazer aqui voltar um bocadinho atrás para depois explicar porque é que isto é tão relevante. Porque tu falaste aí já várias vezes das crianças e dos adolescentes e dos adultos. Queria chamar a atenção do seguinte: todos aqueles sistemas que eu te falei, a recompensa, o sistema de recompensa, da dopamina, etc., estão num cérebro mais primitivo, é uma coisa muito primitiva no nosso cérebro. E existe uma outra parte do nosso cérebro, que é aquela que nos permite depois refletir sobre isto tudo, que é o córtex pré-frontal. Existe um desfazamento do desenvolvimento cerebral das pessoas que, na verdade, do ponto de vista da evolução da espécie humana até faz sentido, que é o seguinte: tu tens um desenvolvimento precoce a partir da adolescência, portanto, dos teens, a partir dos 12, 13 anos, do cérebro mais primitivo, nomeadamente o sistema da recompensa, amígdala, sistema dos triados, sistema límbico, que no fundo é responsável pelos impulsos, pelos desejos, pelas motivações, que no fundo tem a ver muito com a pessoa deixou de ser criança, está a transformar-se noutra fase da sua vida, é suposto interagir, é suposto experimentar, é suposto socializar. Portanto, isso é estimulado, esses impulsos. E é suposto que isso aconteça mais nessa fase da vida, porque é uma nova fase da vida em que a pessoa tem que desempenhar um novo papel, e o córtex pré-frontal está menos ativo para deixar a pessoa ser mais impulsiva, ser mais destemida, experimentar e ir à frente, avançar.
Depois, à medida que a pessoa aumenta de idade e chega, no fundo, o desenvolvimento do córtex pré-frontal já começa na adolescência tardia e só está terminada por volta dos 25 anos. Portanto, há ali um desfazamento entre o início da adolescência e os 25 anos, em que o cérebro está a desenvolver-se. Já há muitos impulsos, há muita coisa em termos de vontade de fazer coisas, de experimentar e de Mas não ir à ação, racionalizamos mas sobre sem isso. a capacidade de refletir, de pôr um planeamento e de cumprir esse plano e de pôr um filtro comportamental. Por um lado isto. E por isso, claro, nós sabemos que os miúdos são muito impulsivos, tomam os riscos sem perceber as consequências desses riscos, por um lado. Por outro lado, o cérebro adolescente é um cérebro muito mais plástico, neuroplástico, neste sentido, em que os neurónios estão muito mais flexíveis e conseguem adaptar-se. Só para as pessoas também nos perceberem. Quando qualquer comportamento e tudo o que se passa na nossa vida e baseado no nosso funcionamento cerebral tem a ver com os neurónios a comunicar entre si, não é? Os neurónios mandam neurotransmissores uns para os outros, estão a comunicar. Quando eu tenho um determinado comportamento várias vezes, eu vou utilizar um certo caminho de neurónios várias vezes também. Como a pessoa faz ski, a primeira vez que vai à neve, a neve está virgem, não consegue andar com os skis. Mas quando as pessoas já passaram por lá muitas vezes, o caminho já está trilhado e tu é só meteres os skis naquele caminho. Assim é com os neurónios. Quando tu fazes uma coisa muitas vezes, uma aprendizagem de um comportamento bom ou mau, tu estás a repetir aquele comportamento várias vezes, estás a facilitar aquele caminho de neurónios. E depois as pessoas muito mais facilmente fazem aquilo. Quando, por exemplo, nós no nosso trabalho sabemos isso, há uma curva de aprendizagem e depois aquilo é quase automático. Mas isso também é verdade para as coisas más. Porque quando tu repetes uma coisa que te vai fazer mal a médio prazo, mas quando a repetes muitas vezes, ela vai se tornar um hábito também e vai se tornar uma coisa intrínseca no teu cérebro. Se isso acontecer na tua infância, é muito pior. Porquê? Porque o cérebro, como é muito mais neuroplástico, vai adquirir muito mais isso. Razão pela qual qualquer comportamento aditivo, por exemplo, mesmo uma substância, uma droga, quando é consumida na infância e na adolescência, tem muito mais potencial da pessoa se tornar adicta do que se a pessoa só começar aquilo já depois dos 25 anos. Porquê? Porque o cérebro é muito mais plástico e consegue reforçar aquilo. Ora bem, e isto é válido para tudo, incluindo para a autoimagem. Quando, no fundo, uma pessoa está a fazer a sua avaliação da sua imagem corporal, ela também está a gravar no seu cérebro coisas sobre a sua imagem. Ok, eu estou assim, eu olho-me ao espelho, vejo-me desta maneira, eu construo a minha identidade com base naquela imagem. Mas se eu muito precocemente modificar a minha imagem através de avatares e através de filtros, o meu cérebro vai ficar linkado àquela imagem. Isso significa que se eu, no fundo, estiver permanentemente em contacto com imagens minhas adulteradas, eu vou gravar essa imagem no meu cérebro e essa vai ser a minha comparação. Quando eu começar a olhar-me ao espelho, não vou reconhecer. Não vou gostar, sobretudo, porque obviamente o filtro tende a tornar a pessoa mais simétrica, afilar o nariz, afilar o queixo, ou no caso do masculino, às vezes alargar o queixo. Depois a procura para os tratamentos dermostéticos Ora bem, para o que variar. acontece é, portanto, existe uma... nós, na idade adulta, fazemos filtros, até achamos aquilo um bocado ridículo, até podemos partilhar aquilo, mas depois olhamos-nos ao espelho e temos consciência de que a nossa cara verdadeira é aquela. Não. Mas se nós começarmos aos 12 anos a publicar a nossa cara com filtros e a ver-nos com filtros, quando olhamos ao espelho aquilo não é a nossa cara. Portanto, nós estamos a fazer uma construção da identidade e uma construção da autoimagem baseada naquilo que é o filtro. O que depois significa, e aí entra a tua atividade clínica, vão procurar aproximar a sua imagem real dessa imagem filtrada, que não é realista muitas vezes. Não é realista e não é necessariamente, aliás, mais bonita. E não é possível. E muitas vezes nem é possível. Não é possível, é uma edição. E não é possível, na realidade, a pessoa tornar-se assim, não é? Ou seja, claro. E voltando aqui ao tema dos jovens e das crianças, porque é cada vez um tema mais problemático, nomeadamente a utilização da skincare, certo. ou da utilização daquilo que os adultos utilizam. Nós, desde criança, que imitamos os adultos. Claro. Eu lembro-me de imitar a minha avó a passar a ferro, não é? Esta imitação, a tentativa de imitar os adultos a nível de skincare e de maquilhagem é apenas isto, algo que nós já fazemos desde há muitos anos e faz parte do processo de aprendizagem e de crescimento, ou pode ter outras implicações e pode ser derivado desta pressão social, Sim. das redes sociais na idade muito precoce. Sim, no fundo a minha resposta é as duas. Ou seja, todas as crianças também aprendem por imitação. E o que fazem é, vão imitar o adulto, vão ver se aquilo é validado ou não, porque repara, tu provavelmente, se utilizasses a maquilhagem da tua mãe quando eras pequenina, ela achava graça uma vez, 2 vezes, e depois dizia, olha, isto não é para tu usares, quando fores mais crescida vais utilizar. Estás-me a estragar. Portanto, no fundo também há aqui, em todo o comportamento social, cá está, quando nós estamos a interagir com outros humanos, e sobretudo quando somos pequenos, estamos a aprender. Agora, uma coisa que não temos
muito a ver com o que estamos a falar, mas, por exemplo, nas escolas, agora fala-se muito disto a propósito da proibição dos telemóveis nas escolas, com a qual eu devo sublinhar que concordo 100%. Tem havido um bocado esta ideia de que, ok, nós tiramos os telefones, a maior parte das coisas tem melhorado, mas, por exemplo, há mais conflitos nos recreios. Claro, porque os miúdos, quando Tem que estavam conviver. a olhar para o ecrã, não interagiam entre si, não havia conflitos. Mas se não há conflitos, como é que há uma aprendizagem para resolver os conflitos? E muitas vezes o que tu vês em miúdos que depois começam a chegar à adolescência é que eles têm muita dificuldade em lidar com o conflito ou com a frustração. Porque como estão muito pouco habituados a ter esse tipo de circunstância, também não aprendem Ou nessa mesmo depois na socialização. atividade laboral mesmo. Exatamente. O conflito com o chefe. Claro. Portanto, isto para dizer que pequenos conflitos ao longo do crescimento e ao longo da adolescência vão ser positivos que tu aprendes com eles e aprendes a posicionar-te na tua rede social real. Com os pais a mesma coisa. Vais-te maquilhar quando és pequena, acham graça, mas dizem não é para a tua idade, etc. Agora, é muito diferente. Portanto, tu tinhas, no fundo, antes de haver redes sociais, tu tinhas um grupo relativamente limitado que se limitava àquilo que era possível do teu espaço físico, as pessoas com quem tu contactavas, os teus amigos da escola, os teus amigos de fora da escola, das atividades extracurriculares, e a tua família eram a tua rede que validava ou que criticava o teu comportamento e tu ias aprendendo a pouco e pouco o que é que era mais adequado e menos adequado. E tu agora expandiste esta rede a dezenas, centenas, milhares de seguidores que vão validar ou não o teu comportamento. E isso torna-se muito mais potente. Porque repara, mesmo um miúdo que tenha poucos seguidores, quando põe um vídeo qualquer a fazer make-up ou a fazer skincare, como agora se diz, vão ter, vamos supor, 100 likes. 100 likes não parece muito. Mas tu quando te maquilhas e vais na rua, tens 100 pessoas a dizer estás muito bonita. Não há. Tens 3 pessoas a dizer estás bonita hoje, etc. Agora, Houve uma validação ao comportamento. Tu teres 100 pessoas a dizer estás bonita, isto é avassalador. Portanto, torna-se um bocado, por comparação, irrelevante a mãe ou o pai dizer isso não é para a tua idade, quando tu tens numa rede social 100 likes, 200 likes, 300 partilhas, por um lado, e por outro lado, 300 crianças, 400 crianças a fazer o mesmo do que tu. E, portanto, isso valida o comportamento e sobrepõe-se àquilo que a tua rede social verdadeira e real te está a dizer. Portanto, a tua aprendizagem daquilo que é adequado ou daquilo que é bom modifica-se. E depois aí entra... Qual é a solução, Gustavo, para ti? É proibir? É não ter telemóvel tão cedo? Eu sou da opinião que a proibição... Eu sei que isto é uma opinião polémica, vou-te já dizer, porque muitos psicólogos, nomeadamente, acham que a proibição não é o caminho. Eu sou contrário a essa opinião. Eu acho que a proibição deve ser o caminho até uma certa faixa etária. Porquê? Pela mesma razão que tu proíbes que os miúdos conduzam até aos 18 anos. Tu não dizes, olha, os carros existem, vamos deixar os miúdos usar os carros. Nós temos é que os ensinar a usar os carros. Certo, mas nós sabemos que os cérebros dos miúdos não estão preparados para usar os carros, assim como não estão preparados para usar o fogão. Portanto, porquê é que achamos que eles têm que ir aprendendo ongoing dentro dos riscos? Não. Tu também não dizes, olha, vai usando o fogão a partir dos 6 anos de idade, que já chegas à bancada, e depois vais aprendendo. Pode ser que rebente um dia o gás, mas quer dizer, é uma aprendizagem, a gente tem que ir supervisionando. Não, tu proíbes até uma certa idade e quando achas que a criança já está preparada, começas a introduzir. Ou no carro, podes a partir dos 18 anos. Porque com o telemóvel é diferente. Isso mesmo. Ou seja, e aí repara, é diferente dizer telemóvel, ecrãs ou redes sociais, são diferentes graus. E o que eu acho é que, claro, hoje em dia estão a voltar e ainda bem os dumb phones, portanto os Nokias desta vida e por aí fora, e isso é de facto algo que pode ser útil na comunicação, mas também vamos ser honestos, até uma certa idade tu não precisas de um telemóvel mesmo para comunicar, porque se o miúdo entra na escola e sai da escola com a tua supervisão, enquanto está na escola, é suposto tu poderes, através da escola, e também é suposto confiar na escola quando o filho está na escola, e repara, isto é engraçado, porque eu tenho tido feedback de que há muitas escolas que até estão a ter dificuldade porque os pais querem mesmo que os filhos tenham o telemóvel, para eles estarem permanentemente contactáveis. Nós andávamos na escola, os pais confiavam na escola, se houvesse um problema a escola ligava para os pais, e é assim que deve ser. E também é uma aprendizagem para os miúdos e para os próprios pais, não é? Aprenderem a distanciar e a dar autonomia às crianças. Agora, em termos de redes sociais, até, se queres que te diga, na minha opinião, até aos 16 anos o cérebro não tem maturidade para utilizar. Claro que podes dizer assim, ok, mas se tu vais dar o telemóvel, inevitavelmente eles vão contornar os controlos e vão acabar por ter redes sociais. Portanto, eventualmente eu acho que o telemóvel, quando eu digo telemóvel, o smartphone até aos 12, na minha opinião, deve ser completamente proibido, porque eles simplesmente não têm maturidade para utilizar aquilo. Dos 12 aos 15...
tenho as minhas dúvidas. Se queres a minha opinião completamente honesta, eu também acho que não tem qualquer mais-valia. Não tem qualquer mais-valia porque a comunicação pode ser feita através de outro tipo de tecnologia. Portanto, o acesso à tecnologia para a comunicação e mesmo até para a aprendizagem, para a pesquisa bibliográfica, acho que já é perfeitamente admissível. Agora, a utilização de redes sociais, não há maturidade antes dos 16 anos. Mesmo depois dos 16, com monitorização. E porquê que isto é importante? Porque é a tal questão do cérebro a ser maturado desfasadamente e tu a introduzires aos 12 anos uma coisa naquela vida daquele miúdo que vai sobrepor-se a tudo o resto. Porque os likes, as partilhas, a comparação, a autoimagem, os filtros vão começar a ser, de facto, os valores preponderantes para a tua aprendizagem social e para a tua aprendizagem do que é a tua autoimagem, do que é o teu comportamento na relação com os outros. E isso não pode ser assim, ou não deve ser assim, porque isso não está a trazer bons resultados. A aprendizagem do teu comportamento social deve ser um pouco mais restrita àqueles que te são próximos e àqueles que podem efetivamente perceber como é que a validação ou a não validação daquele comportamento está depois a ter consequências para o comportamento subsequente. Como é que um pai consegue dizer a um adolescente ou pré-adolescente que não deve ter telemóvel? Excelente pergunta, porque eu até acho que a questão da proibição escolar é um bom passo. Porquê? Porque, Não é responsabilizar os pais, mas tiras um peso. ora bem, ou seja, tu também, certamente, tu ainda não tens filhos, mas eu que já tenho, esta conversa já vai surgindo. As pessoas dizem, ok, mas tu não vais conseguir impedir os teus filhos de ter telemóvel, porque há uma certa altura em que eles começam todos a ter, e depois ele é o único da turma que não tem. Exatamente. Mas se não puder haver telefones na escola, ninguém vai ter. Portanto, e como na verdade, cada vez mais estudos mostram que a presença dos smartphones e das redes sociais é dramaticamente mais negativa do que positiva no desenvolvimento do cérebro e no desenvolvimento do comportamento. Pela lei. Se tu de facto começas a ter cada vez mais pais a tentar fazer isso, realmente a escola não poder ter telefones é um apoio, porque tu dizes, ok, eu tenho aqui um apoio, eu consigo implementar estas medidas, mas simultaneamente tem que haver literacia em saúde e em saúde mental e em saúde comportamental, vamos dizer assim, para os pais. Portanto, não basta proibir os telefones. Os pais têm que ser ensinados sobre isto que nós estamos aqui a falar. Quais são os verdadeiros riscos de darem um telefone? Porque eu acho que as pessoas, não conhecendo, na verdade não conseguem valorizar. Ok, mas toda a gente tem, não é assim tão mau. A outra até teve e a vida não lhe correu mal. Mas se as pessoas perceberem exatamente tudo o que se está a passar no cérebro em termos de desfazamento do desenvolvimento e do impacto que isto vai ter nos sistemas da recompensa, como no fundo os telefones e as redes sociais vão capturar o cérebro do miúdo, tu percebes o impacto tu aí negativo que percebes estás de a teu facto filho. deves fazer um esforço para não pôres o filho naquele risco. Pegando, e agora aqui já em jeito de terminarmos, que acho que é muito importante, e pegando, tu estavas a falar da literacia em saúde e do nosso papel. Como é que tu vês o papel dos médicos sociais, dos médicos nas redes sociais, porque infelizmente acabamos por ainda ser um pouco criticados por falarmos nas redes sociais, Certo. porque ainda é um país muito fechado e há sempre alguma crítica. Como é que tu vês o nosso papel aqui para isto, para contribuirmos em literacia em saúde? Certo. Eu vou-te dizer que a minha presença nas redes sociais não é muito antiga. Eu só criei um perfil de Instagram, para tu teres ideia, na pandemia. E até te vou dizer que criei para ver os lives do Bruno Nogueira, que toda a gente falava e eu pensava, eu também quero ver o que é que isto é. E depois apercebi-me, ao estar nas redes sociais, que, digamos que, e isto está estudado, há uma percentagem muito significativa das pessoas que obtêm a informação sobre saúde nas redes sociais. E o que é que eu comecei a perceber? Que a maior parte da informação que circula está errada. Porque, então, na minha área, e na tua poderás testemunhar, mas eu na área da saúde mental posso-te dizer que, como é uma área que é aparentemente só conversar um bocado com as pessoas, perceber um bocadinho como é que as pessoas se comportam, faz isto e vais ter este resultado, criou-se um bocado esta ideia de que qualquer pessoa que tenha uma experiência qualquer, tipo, passou por uma depressão, ou teve um burnout, ou teve um mal-estar psicológico e como começou a comer panquecas de aveia ficou boa, então esta pessoa pode fazer um perfil sobre saúde mental e falar sobre saúde mental. E depois dizendo muitos disparates. Portanto, eu, apercebendo-me disto, comecei a pouco e pouco a partilhar conteúdo relativo à saúde mental, tentando manter-me fiel à validade científica, que eu acho que é isso que é importante. E é por isso que eu acho que, no fundo, o papel dos médicos nas redes sociais deve ser este de ocupar um espaço que vai ser ocupado por alguém. Ou seja, tu vais ter pessoas a produzir conteúdo sobre saúde na internet. E as pessoas, é lá que vão consumir o conteúdo. Portanto, a maior parte das pessoas, neste momento, consome o seu conteúdo
de informação em saúde nas redes sociais. Se não houver médicos a produzir esse conteúdo com validade científica, vamos permitir que esse conteúdo errado circule e seja amplificado. Portanto, eu acho que é esse o papel que o médico da rede social tem. E depois, claro, ter a noção de que a deontologia médica põe limites a isso, põe limites a essa presença. Portanto, nós temos que ter uma capacidade de não utilizar as redes com um objetivo comercial, de publicitar as nossas consultas, não é essa a ideia. Não, é de ensinar. É ensinar e dar conteúdo. E depois, claro, obviamente, por interposto tentar combater as pessoas procuram muitas vezes todos os médicos, sim. não é? Mas não é essa a ideia. A ideia é divulgar ciência com correção científica, porque as pessoas é lá que vão consumir o conteúdo. Já que o mal existe, tentarmos dar um bom para tentar que Isso a balança fique um bocadinho mais equilibrada, não é? Isso mesmo. Olha, Gustavo, mais uma vez obrigada por este bocadinho, por teres conseguido aqui no meio do caos da tua agenda. Obrigada. Obrigado mesmo. Eu e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigada. Se este episódio te ensinou e transmitiu informação útil e fidedigna, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Subscreve, comenta, partilha e segue-nos nas redes sociais. Ajuda-nos a continuar esta missão de promover saúde, combater mitos e desinformação. Obrigada por estares desse lado e até ao próximo Entre Peles.